Marilene, outra história agora. Marilene, 58 anos, depois de ficar viúva, ela conheceu o PH, o Paulo Henrique. E já fazia 4 anos que os dois estavam juntos. Mas a família da Marilene nunca aprovou a união dela com o PH. Por quê? Porque o Paulo era violento, agressivo, mal educado. E aí ele começou a falar para todo mundo que a casa que ele estava morando era dele. Mas não era. A casa era dela, com a filha. Só que ele, quando começa a morar com a Marilene, ele acha que ele é o dono da casa. Só que a Marilene começa a reclamar para a filha que tem escada, tem que subir, e ela está com dor. A filha da Marilene sugere trocar. Falou, mãe, eu fico com a casa e eu alugo um lugar para a senhora. A Marilene adorou a ideia. Ela muda para uma outra casa, mais cômoda, uma casa térrea. Ela tem limitações. Quando o Paulo Henrique ouve essa história, sabe o que ele diz? Ele diz em alto e bom som: se essa casa não for minha, não vai ser de mais ninguém. Imagens da casa. Ele incendiou o imóvel. Olha só o que ele fez. Ele colocou o fogo na casa. E mais, pior, quando os bombeiros chegaram, lembra que eu disse que a Marilene tinha dificuldade para se locomover, dores? Ela inalou fumaça, não conseguiu sair, ela morreu. Só que a polícia acredita que ele tenha agredido ela antes, porque ela tem marcas de esganadura no corpo. E olha isso, o Paulo Henrique foi encontrado na frente da casa fazendo, sabe o quê? Fumando, como se nada tivesse acontecido. A Beatriz Casadei foi até lá e olha o que ela descobriu na tela. Se a casa não for minha, não vai ser de mais ninguém. Essas teriam sido as palavras de Paulo Henrique antes de fazer isso com o imóvel da própria namorada. Fui pegar as roupas para escolher uma roupa que ela gostava muito para o enterro. Foi muito difícil, sabe? Cada pedacinho aqui me lembra ela. Lá dentro estava Marilene de Oliveira Santos. Ela não conseguiu escapar. Enquanto a casa era consumida pelas chamas, a Marilene dormia aqui no quarto dela, no andar de cima da casa. O corpo de bombeiros encontrou a mulher do mesmo jeito que ela deitou, enrolada nas cobertas, na cama. A Marilene inalou tanta fumaça que acabou morrendo aqui. As janelas estavam todas fechadas. Veio muita fumaça, o fogo foi subindo e a mulher não conseguiu escapar. Enquanto isso, testemunhas dizem que o companheiro dela, Paulo Henrique, assistia ao incêndio do lado de fora da casa, fumando um cigarro. Botou o fogo, saiu para a rua, depois voltou. Quando ele viu que a chama estava bem alta, que ele foi chamar nós. Bem alta. Eu falei assim, por que você não chamou antes? Começou o fogo. Não, mas não dava tempo. Eu falei, não, você estava na rua. No começo do incêndio, acho que daria tempo da gente ter entrado e salvado ela. O cachorro de Marilene também morreu no incêndio. E foi tentar fazer fuga lá para cima. E acho que ele deitou debaixo da cama. Acho que só com vapor ele morreu. Eu nunca pensei que ele fosse fazer isso com ela. Nunca pensei. Paulo Henrique de Lima, de 50 anos, foi contido por populares até a chegada da polícia. Depois de uma boa luta, que a gente gritando para ele sair, né? Ele veio desnorteado, ele já saiu correndo direto. Ele nem parou, ele já foi direto. Depois ele voltou e a gente segurou, porque não tinha outra pessoa para causar o incêndio, né? Para a polícia, o homem confessou que ateou fogo no imóvel. Ele foi preso em flagrante. Aqui era o quarto do Paulo Henrique, fica no primeiro andar da casa. Segundo a polícia, foi aqui que o fogo começou.
Marilene e Paulo Henrique estavam juntos há 4 anos. Eles se conheceram por um aplicativo de namoro. A mulher estava viúva, morava sozinha nessa casa, que é dela. E então, Paulo Henrique se mudou para cá. O relacionamento não era aprovado pela família, por conta de muitas discussões, agressões e também porque Paulo Henrique se apropriava do dinheiro da Marilene. Então, na semana passada, a filha fez uma proposta. Por causa da condição de saúde da mãe, que tinha problema de mobilidade, falou para a mãe alugar uma casa térrea para que ela tivesse mais qualidade de vida. E aí a Camila viria para cá, moraria e pagaria aluguel para a mãe. Isso teria deixado Paulo Henrique furioso. Os vizinhos falavam, Camila, o Paulo tá falando no bairro inteiro que ele já tem direito à metade da casa porque ele já tá há 4 anos com a sua mãe. Que ele que estava cuidando dela, que se alguma coisa acontecesse com ela, a casa é dele. Se a casa não fosse dele, não seria de mais ninguém, porque ela não teria mais ninguém mais ficaria com ela. Camila, única filha de Marilene, herdaria a casa da mãe naturalmente. Para ela, Paulo Henrique não se conformava com isso. Isso aqui não é nada para mim, sabe? A minha mãe se tornou uma mulher irreconhecível depois que ela se juntou com esse cara. Ela me criou, nunca permitiu que ninguém comprasse uma lata de leite pra mim. Ela sempre trabalhou e eu sempre cresci com isso de mulher forte, mulher guerreira, sabe? E aí vem um homem percebendo que ela era forte, guerreira, independente, se aproveitou. Destruiu tudo. A família não aprovava o relacionamento de Marilene. Segundo Camila, além das brigas frequentes, Paulo Henrique fazia dívidas no nome da companheira. Ela recebia um valor altíssimo. Ela é pensionista e viúva do meu padrasto. E ela estava recebendo assim um valor que nem um salário mínimo era, de tanto empréstimo que ela fazia. E aí meu tio falava, Camila, ó, sua mãe apareceu do nada com olho roxo. Lá vai eu sair da minha casa. Mãe, o que foi esse olho roxo? O que tá acontecendo? O Paulo bateu na senhora? Não, filha, eu caí. Eu falei, como é que a senhora caiu com um roxo no olho, mãe? Conta pra mim a verdade. Não, filha, eu amo o Paulo. Ela estava numa dependência emocional dele muito grande. A família da vítima acredita que Paulo Henrique fez tudo premeditado. Que antes de incendiar a casa, o homem dopou a companheira para que ela não acordasse a tempo de se salvar. Ele que dava o calmante para ela, que ela tomava remédio controlado, né? E aí ele fazia isso aí. A senhora acredita que ele deu calmante a mais para ela não acordar? Creio que sim, que se ela tivesse acordado, ela dava um jeito de ter descido a escada. Ele saiu andando com tudo pegando fogo, saindo fumaça, sabendo que minha mãe estava aqui nessa cama deitada e ele não fez nada. Sabe? Se isso não for premeditado, eu não consigo entender. Eu espero que ele fique no resto da vida dele na cadeia. Olha, eu sinceramente, eu vou fazer um pedido aqui para a Giovana aqui das nossas redes sociais, do R7, subir essa reportagem no R7, deixar lá e mandar o link para a família usar essa reportagem, ótima reportagem inclusive, da Beatriz Casadei e de toda a equipe, usar essa reportagem para que a justiça não solte esse cara. Porque ele contratando um advogado, o advogado vai argumentar que a casa pegou fogo, ou que ele colocou fogo na casa, mas a parte que queimou foi a de baixo. Ela estava na parte de cima, que ele não quis matá-la. Mas por que ela morreu? Porque ela inalou a fumaça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e enriquecer de elementos a culpabilidade desse homem, porque senão ele vai sair da prisão mais cedo ou mais tarde. Mas a atitude dele de colocar fogo na casa provocou a morte dela. Sem dúvida. Então ele é autor do crime. Mas ele vai falar que não teve a intenção, não teve intenção. que não queria. Porque o fogo também não se propagou e não atingiu a parte de cima. Isso tudo, a perícia inclusive foi lá, espero que tenha sido feita uma boa perícia para fortalecer mais ainda. Eu tenho esse medo, Lomar. O que ele disse, porque ele confessou uma coisa, mas aconteceu outra. Só que o que ele confessou provocou essa outra coisa que aconteceu, que foi a morte dela. Agora, tem muita gente que faz exatamente isso. A pessoa fica dependente, o cara faz de tudo como esse sujeito. Você vê que a filha falou, mãe, você tem uma vida boa, vai para... Não, ele é um cara legal até a página 2. Agora, a reportagem diz que ele teria falado a frase, se essa casa não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ele coloca fogo na casa.
Mas ele vai tentar agora responder só pelo incêndio e não pela morte dela. Esse é o meu medo. Porque só pelo incêndio não vai dar nada. Então, mas só pelo incêndio vai ser muito pouco. Você vê que a família suspeita que ele dopou. É isso. E aí, se foi feita uma autópsia, né? Aí tem que tudo juntar. E se a família não tem condição de ter um advogado, procure a Procuradoria-Geral do Estado, que ela fornece, a Defensoria Pública fornece um advogado para acompanhar o processo. E outra coisa, tem que ficar esperto. Por isso que eu falei que é importante que a justiça veja a reportagem. Se o juiz assiste a reportagem, ele fala, pera um pouquinho. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, esse cara vai estar na rua. Vai por mim.